Essa aqui é a parte simples. Lesões benignas, ainda continuando ali com melanocítico, agora lesões da derme, tá? Osteoma fibroso, também conhecido como dermatofibroma, é uma lesão fibroesteocítica, ou seja, constituída por fibroblastos esteócitos, benigna, não tem aquelas margens tão bem delimitadas como a gente tem na maioria das lesões benignas. Muitas vezes, mesmo a retirada dessa lesão, aparentemente com margens macroscópicas de segurança, ainda fica lesão nessas pacientes, mas a recidiva, felizmente, ela não é tão, tão frequente. Né? São relativamente comuns e, apesar de ser uma lesão da derme, elas fazem uma projeção da epiderme para a parte superior e muitas vezes elas podem se apresentar também associadas com acantose, ou seja, com hiperplasia de células escamosas e com um grau também de hiperkeratose. Tá? Resumindo, é isso. São tumores fibroesteócitos benignos, lesão neoplástica por ter sido uma ordem mesenquimal com diferenciação fibroblástico esteocítica. Mais comumente esse tumor está localizado na derme subcutânea, recebe o nome de dermatofibroma. Tá? Com características, é comumente encontrado na pele, geralmente com um nódulo solitário de crescimento lento, uma mistura de células fibroblásticas esteocíticas, colágenos vacinantes. Em algumas lesões você pode ter também a presença de células gigantes nucleadas, inflamação crônica e hemociderina. Existem muitas variantes descritas e muita importância. Características, como a gente falou, essa projeção para cima gera atrito na epiderme e faz com que ela fique hiperplásica com a apresentação da acantose. O aspecto da lesão em si, ela tem um aspecto de distribuição mais ou menos aleatória dessas células fusiformes, muitas vezes com os feixes se projetando ou fazendo seus vértices, né, seus vetores, fazendo como se fosse uma imagem catavento que a gente chama de padrão históriforme. Tá? Comum em todas as idades, relativamente comum essa lesão, pode aparecer em todas as idades, sendo mais frequente entre os 20 e 49 anos. Mulheres, a incidência um pouco maior do que o dos homens, e podem aparecer lesões metacrômicas, ou seja, em tempos diferentes, e os tumores que aparecem simultaneamente, ou seja, os sincronos, podem ser relatados em pacientes imunossuprimidos e portadores de lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Qualquer local da superfície da pele pode ser afetada, mais comum nas extremidades, raro em conjuntiva e em laringe. Não vou falar disso daqui, para não perder tempo. Tá? Só vou dizer a importância desse slide aqui, é que alguns autores duvidam da origem neoplásica da lesão, apesar de ser um clone de células neoplásicas, clones de células mutadas. Algumas vezes eles não surgem de forma, digamos assim, espontânea. Eles surgem provocados por alguma lesão na pele, como vacinação, picada de inseto, algum tipo de descontinuidade da pele, uma arranhadura. Né? Por isso que alguns autores até questionam a origem neoplásica desse tipo de lesão. Seria mais parecido, né, como se fosse um queloide abaixo da epiderme. Né? O queloide a gente sabe que é uma lesão que ela se prolifera, né, e toma tecidos adjacentes. Isso aqui, alguns autores até comparam o peso, poderia ser uma reação a determinada agressão, como se fosse até mesmo uma proliferação não neoplásica. A apresentação clínica geralmente se apresenta como uma área elevada, nodular, pode ter uma coloração da pele ou pode ter um aspecto mais hipercromático na superfície. Como está dito aqui, pode ir de milímetros a 1 centímetro. E uma das características clínicas é que quando você faz uma compressão lateral,
ele apresenta uma depressão na região circunjacente, justamente porque aquelas células elas fazem uma aderência no tecido circunjacente. Prognóstico excelente, a terapêutica é retirada com margem de segurança, mas a recorrência mesmo em pacientes com margens comprometidas é rara. Aqui é uma lesão que faz uma protusão, né, nodular, com pedículo na base. Pode fazer diagnóstico diferencial com um ceratose seborreica, com um neomelanocítico, tá? Às vezes até com carcinoma bacelar pigmentado, menos frequentemente, ou até mesmo com melanoma nodular. Tá? Mas aí a característica mais, digamos assim, específica, mais a apresentação mais comum é essa aqui. É uma área elevada na pele, nessa pele adjacente, com a epiderme, na maior parte das vezes, com a mesma coloração na lesão, ou com esse aspecto um pouco permeado aqui, devido à vascularização dessas lesões, tá? Então são lesões que às vezes você até identifica na região do picado de inseto, ou uma pós-picado de inseto, ou pós-vacinação, aquela lesãozinha nodular, a maior parte das vezes são dermatofibromas. Hoje eu liberei um laudo, inclusive, que era uma lesão de couro cabeludo. A gente já falou aqui que toda lesão de couro cabeludo é interessante que ela seja retirada, porque tem muitos diagnósticos diferenciais, principalmente lesões neoplásicas dos anexos da pele, tá? E nesse caso aí, a lesão veio para mim com cisto, não tinha nada de cisto, tinha uma lesão sólida, brancacenta, até que esse podia ser algo mais chatinho, tinha umas áreazinhas acastanhadas na superfície, e aí foi uma lesão até meio curiosa, porque na verdade era um dermatofibroma. Na superfície havia uma área de fístula, uma comunicação externa, onde a gente tinha abaixo disso um processo inflamatório acentuado e muitos pelos em posição transversal ao eixo da pele. Provavelmente a gente tinha um dermatofibroma e naquela região a gente fez uma reação ali inflamatória ou estranha com esses pelos presentes. Ou até mesmo por inverso. Naquela região ali houve uma irritação, ou uma penetração, ou uma picada de alguma coisa, uma lesão naquela região, pode ter ocasionado ou pode ter sido o fator desencadeador do dermatofibroma. Tá? Aqui a gente tem a epiderme discreta, hiperplasia, tá? Com essas projeções aqui, como na acantose, né? Que a gente chama de acantose. Aqui essas fibras colágenas é o normal, aqui essas áreas rosa. E aqui nessa região a gente tem a lesão, que são esses feixes aqui, essas áreas fusiformes, né? E com as margens não muito bem destacadas, né? Como a maioria das lesões benignas. No aspecto microscópico, quando a gente aumenta a lesão, o que a gente observa? É praticamente indistinguível, por exemplo, de um leiomioma uterino. São células fusiformes, né, distribuídas mais ou menos de forma aleatória, onde esses feixes podem fazer esse aspecto aqui, às vezes, como se fosse até um catavento, né? É o chamado aspecto históriforme. São esses feixes que aparecem em várias direções, né? Um conjunto de feixes em várias direções. Tá? O equivalente a ele maligno, né? Que seria o dermatofibroma maligno, seria o dermatofibrosarcoma. Então, a neoplasia mesenquimal superficial localmente agressiva, de derivação fibroblástica. Apesar de ser um sarcoma, é um dos que tem, digamos assim, um prognóstico relativamente bom em relação aos outros sarcomas. A gente fala em sarcoma, né, essas lesões malignas de tecido mesenquimal. A gente tem uma conotação de lesões agressivas, ruins e metastáticas. Esse aqui seria, digamos, o melhor dos piores. É raro, embora seja o sarcoma mais comum, né, da pele do células cutâneas. Geralmente na idade adulta, homens e mulheres afetadas de forma igual. A gente viu que o outro tem uma predileção para as mulheres. E pode envolver qualquer área da pele, sendo mais comum a região do tronco. Tá? Clinicamente pode se apresentar como uma massa cutânea nodular esofítica, ou seja, um nódulo que se projeta para a superfície, mas às vezes pode
apresentadas como uma área irregular, plana, algo como se fosse uma área cicatricial. Tá? Uma das grandes diferenciações clínicas da neoplasia nesse caso maligno para o benigno é o crescimento dessas lesões, que geralmente é mais rápido do que no caso do dermatofibroma, tem um crescimento lento. Tá? A imagem clínica da lesão, a diferença que vocês podem observar em relação àquela outra, geralmente a outra se apresenta aqui como uma massa nodular. Essa aqui você vê que aparentemente a gente tem a primeira lesão, a lesão principal localizada aqui a gente tem uma lesão satélite, e aparentemente mostra até como se fosse essa lesão tivesse sido já retirada aqui, parece a ponta aqui de uma cicatriz, né, cirúrgica, e ela tivesse reincidivado, né? Aqui você já vê um ponto aqui até de como se fosse uma neovascularização, né, aquele aspecto que chama de mosaico, apresentando até uma área como se fosse uma crostazinha, onde já tivesse sido ocorrido aqui uma hemorragia, tá? Pode ter essa apresentação também com margens mal delimitadas. A gente olha a lesão principal aqui e a gente observa esse aspecto meio esclerodermiforme, né, como se fosse formando uma cicatriz aqui. Ou pode nos achados mais, digamos assim, as lesões mais avançadas, né, onde você não teria um cuidado adequado. O paciente parece uma paciente indiana, né, com baixo nível socioeconômico, e aí a negligência dessas lesões pode tornar esse tumor grande, esofítico, que na maior parte das vezes, apesar de grande, ele parece ter digamos assim, umas margens cirúrgicas mais ou menos bem delimitadas. E a gente pode observar a margem principal, aspecto brancacento aos poros, né, também chamado cifriado de aspecto de carne de peixe. Aí você observa que a lesão não é tão bem definida, bem delimitada como a gente tem no dermatofibroma, tá? Uma ilustração só para a superfície corta, diferente daquela que a gente tem os feixes muito bem formados. Aqui a gente tem um arranjo um pouco menos regular do que aquele, com núcleos maiores, né? Citoplasma um pouco mais escasso, apesar de ser células fusiformes, e apresenta aqui um número frequente de mitose, né? Aqui você vê uma célula com 2 núcleos, aqui você vê uma célula que parece que acabou de se multiplicar, então você tem um índice mitótico elevado. Algumas vezes, a única diferenciação entre a neoplasia benigna e a neoplasia maligna vai ser o índice mitótico, vai ser o número de mitoses por milímetro quadrado da lesão. Extremamente importante, é uma questão aí que a gente gosta de botar em prova, tá? Seria a micose fungoide, né? Conhecido, o linfoma cutâneo celular T, conhecido também como micose fungoide. É um linfoma periférico de células T derivado de linfócitos T maduros pós-tímicos, se apresentam como manchas cutâneas que podem progredir para placas ou até mesmo tumores, lesões elevadas, e é com aquele aspecto de erectrodermia, ou seja, aquele aspecto avermelhado, generalizado, difuso em toda a superfície da pele. Quanto a mais os pacientes apresentam um pulso indolente, ou seja, um pulso lento, o comprometimento, né, de gânglios linfáticos, medula óssea e vísceras podem determinar que essa lesão está no estágio mais avançado. Uma coisa importante, pode ser lembrado, pode ser cobrado em prova, o prognóstico dessas lesões depende diretamente da superfície corporal afetada. Tá? Você tem lesões que inicialmente começam no tronco, principalmente, o aspecto chamado de toalha de banho, ou seja, mais ou menos aquela região do tronco aqui, onde a pessoa sai do banho, não é mulher, então você só seca essa parte aqui, parte proximal aqui dos ganhos superiores, parte proximal dos ganhos superiores, ou seja, das coxas e da região das nádegas. Se você tem a lesão, a extensão da lesão, digamos assim, limitada, essa porção, geralmente a gente tem uma lesão que está no início, uma lesão que tem um prognóstico melhor. Quando essa lesão vai ganhando espaço, superfície corporal, e aí atinge a periferia, já denota um estágio mais avançado e um prognóstico um pouco pior. Tá? O termo micose fungoide não tem nada de micose, não tem nada de fungo, aqueles termos que ganham força, né, ou ganham, se consolidam ao longo do tempo.
antes do conhecimento total da fisiopatologia da doença, por apresentar lesões como se fossem aquelas líneas corpos, né? Vocês infelizmente não vão ver porque não vai entrar as doenças infecto-contagiosas. Provavelmente a primeira aula da gente da N4, o próximo bimestre vai ser finalizando essa parte aí de doenças infecto-contagiosas da pele, tá? Mas seria mais ou menos aquele aspecto da vulgo impinge. Quem já ouviu falar em impinge? Talvez falar no nosso interior lá, lá em nós, tem lá, né, impinge, né? A impinge, na verdade, é uma infecção fúngica superficial, que é a verdade é pinha, pórpolis, né? Foi? Principalmente aquelas doenças articulares, articulares. O óleo de copaíba era baratinho, você comprava ali no mercado uma garrafona assim, 2 litros, bem baratinho, acho que era R$20. Depois que saiu no Fantástico, acho que desse tamanho agora é 40. Então é um negócio de especulação doida, né? E não tem para quem quer. Oi? O prognóstico da micose fungoide, extensão de área de superfície corporal. Quanto mais a área de extensão comprometida, pior o prognóstico, e também do comprometimento de órgãos internos, né? Comprometimento de linfonodos e medula e baço. Então vamos lá, é um diagnóstico clínico que requer forte correlação com achados histopatológicos e às vezes moleculares para excluir doenças inflamatórias benignas, linfomas cutâneos primários mais agressivos e linfomas extracutâneos que podem envolver a pele. A micose fungoide convencional começa como mancha de placas eczematosas ou psoríasis que surgem em uma distribuição de tronco de banho ou de toalha de banho. A micose fungoide frequentemente se comporta como um linfoma indolente, ou seja, de crescimento lento, com excelente sobrevida global. No entanto, a minoria dos pacientes apresenta a progressão da doença com tumores fungantes, eritrodermia e disseminação extracutânea. As biópsias das manchas de pele e das placas envolvidas mostram infiltrado linfóide dérmicos papilares, ou seja, na parte mais superficial da derme, em banda, né, ou seja, em faixas, com fibroplasia de fundo, linfócitos marcando a junção, migrando para a epiderme com células únicas ou microabscessos de Pauteia, atrofia citológica linfóide e uma ausência de achados que poderiam sugerir outro tipo de dermatite. A imunohistoquímica, na maior parte das vezes, é útil apenas para você afastar a origem de outras células linfóides. Epidemiologia, maior incidência nos homens e mulheres, média de idade de 50 anos, apesar de ter uma ampla faixa etária, né, mas predominante em adultos mais velhos. A criança tem a maior probabilidade de avaria pigmentada e a distribuição de área fotoprotegida, né, de células lineares fotoprotegidas, envolvendo na área de tronco, membros proximais, é a maior parte dos casos. Diagnóstico clínico de exclusão, utilizando dados clínicos, histológicos e moleculares. Deve principalmente excluir qualquer espécie de dermatite inflamatória, como no caso, uma das principais, as psoríases aí, ou reações a medicações, ou até mesmo outros tipos de linfoma que podem atingir a pele. Então, uma lesão AT, né, uma placa inicial, aqui na nádega, que é o meio das nádegas aqui, que é o volume do cara, né, que é a área lateral. Então aparece com essas áreas de placas eritematosas, que podem atingir toda a superfície corporal, mas de importância principal, o prognóstico, se tiver pouca extensão da pele, o prognóstico melhor do que esses onde você tem comprometimento, inclusive, das extremidades. Na histologia, você tem a grande quantidade de linfócitos, esses linfócitos atípicos, e que migram para a epiderme, formando muitas vezes esses microabscessos, né? Microabscessos Pautrier. Então, são linfócitos neoplásicos que ascendem, né, sobem na epiderme, formando microabscessos. A mastocitose está enquadrada ali nas capítulos que você envolve nas lesões malignas de células migrantes da pele, né? Imigrantes, como células são próprias da pele, quanto que os mastócitos e linfócitos são células do sistema circulatório.
A maioria dos distúrbios cutâneos mastose tem um prognóstico bom, constituído por uma população monomórfica de mastócitos com raros eosinófilos, e, consequentemente, se ele é constituído por mastócitos, o que o mastócito tem que liberar dentro dele? A histamina, né, como a gente viu, aliás, a gente ainda vai ver na urticária, e aí causa toda aquela reação com hiperemia, com edema dérmico e também, principalmente, com incômodo associado a prurido na pele. Então, a carapigmentosa, a formagem de mastocitose, com numerosas pequenas pápulas amarelas castanhadas que tornam urticária quando esfregadas. Tem dois sinais importantes que podem ser questionados aí numa alternativa lá da prova de vocês, como achados na mastocitose, que é o dermatografismo e o sinal de Darrier, que é quando você faz uma cosquinha, né, uma coceirinha ali na pele, no paciente tem mastocitose, e aí ele degranula esses mastócitos, solta, libera a histamina, e aí gera vasodilatação e edema naquela região. E o dermatografismo é quando você faz, risca ali, faz um desenho na superfície da pele, e aí você tem um edema local fazendo, praticamente fica aquela letra, aquele desenho que você fez, mas adianta uma imagem para você ver. Tá? Característica do nascimento das experiências de vida, geralmente é a apresentação. O paciente apresenta ataques de rubor devido ao teor de histamina, pode ter evolução espontânea, frequentemente. Muitos pacientes são tratados unicamente com fotoestimulação, né? Deixa eu banho de luz, aquele negócio que chama lá da experiência. Fototerapia. Então, característica forma mais comum de mastocitose da pele, geralmente no início na infância. Múltiplas máculas marrons, a variante sistêmica é maligna, envolve fígado, baço, medula óssea e gânglios linfáticos. Ocasionalmente, o sangue periférico também sendo chamado de leucemia dos mastócitos. O sinal de Darrier, né, que você acaricia a pele, libera histamina gerando urticária, coceira, edema e coração. E o dermatografismo, quando você faz um desenho lá na pele, ela se torna demasiada, deixando marcado aqui aquela que deve ser feita. Pode usar como lesão solitária ou pequeno grupo, como parte da urticária medicamentosa, afeta extremidade, tronco, polpa, palma das mãos e a planta dos pés. Pode acontecer bolhas, nódulos vermelhos, marrom, rosa, amarelos ou placas medindo até 1 centímetro. Imagina uma criancinha de poucos meses com um troço desse, uma urticária simples, uma reação alérgica urticáriforme simples. Ela é extremamente incômoda no adulto e que tem consciência que aquilo é uma reação alérgica. Imagina uma criancinha bem pequenininha aí, cheio de mastócitos na superfície aí da derme, e aí soltando a histamina do gato. Como essa criancinha não deve ficar incomodada, né, com essa situação. E aqui o Z do Zorro aqui, ó, falando que é um S, né? Não é o Z. Não, é S. Não da cabeça para frente a imagem aqui. Então aqui a imagem do dermatografismo. O cara está cheio de manchas aqui, tá vendo? Avermelhadas. O cara tem um diagnóstico de mastocitose. E aí o cara foi lá e fez um teste, né? A sua caneta marcou aí exatamente do jeito que ele acariciou lá na região. Ocasionalmente pode ser necessária a imunistoquímica para fazer a diferenciação dos mastócitos neoplásicos para os linfócitos, tá? Ocasionalmente, quando os aspectos clínicos, né, quando estão apresentados em adultos, se for característica da apresentação em crianças, que geralmente ocorre, pode haver necessidade de realizar uma biópsia associada ao uso de imunistoquímica para confirmar que isso aqui são mastócitos, né? Principalmente aqueles aqui que têm menos citoplasmazinho, né, que parece um linfócito, não esse que também característico de como mastócito, tá? Dermatose inflamatórias agudas.
Vocês fizeram aquele exercício que ele mandou lá no Flex? Você não mandou pra gente não. Manda aí. Foi só pro lado. Tem certeza? Mandou só pra tomar. Não, foi rasgando a hora de pegar o ponto. A gente chega no final da aula. Pode mandar ela pra vocês. Vai fazer o que? Não, cara, não, eu vou fazer. Meio. Botar um pouco meio, um pouco extra. Aí eu vou dar a resposta, porque está justamente aqui, ó. E já vou levar vantagem também. Aquele caso de Judite, você chegaram a ler da outra turma? Não. Era uma paciente com uma história bem cabulosa, que tem Lucas Gosta, né? Todos fazem essa história, né? Foi vítima de um abuso sexual e tal. E aí, no serviço de médico de pronto atendimento, ela faz uma dose de penicilina bezatina para ela, para prevenir justamente a infecção do sífilis, né? Para fazer uma prevenção de sífilis. E ela desenvolve uma reação imediata, né? Com vermelhidão, com placas avermelhadas e com prurido, tá? Que é corrigido depois com um antistamínico lá, uma medicação qualquer. E aí, depois de algumas semanas, ela desenvolve um quadro mais exuberante, com erosões disseminadas em lábios, mucosa, na pele toda, extensas lesões inflamativas e bolhosas, que é justamente o extremo dessa dermatose inflamatória aguda, que é o eritema multiforme. E no caso dela, como a gente tem comprometimento de lábios, né, de mucosa oral, a gente tem o quadro mais grave, que é chamado síndrome de Stevens-Johnson, que a gente vai ver mais adiante. Então a gente tem um espectro aí da menor gravidade, que é a urticária, passando pela dermatite eczematose e o eritema multiforme, tá? A urticária é uma coisa, é a lesão mais simples que tem, é a chamada alergia, é o chamado empolamento do corpo, vulgarmente, o pessoal chegou lá no atendimento, meu corpo está todo empolado, o corpo de fulano ficou todo empolado, assim. O que é o corpo empolado, vulgarmente, manchas, né, áreas, manchas ou placas avermelhadas, elevadas e pruriginosas. E essa urticária, dermatite urticariforme, reação alérgica urticariforme, qualquer nome que você queira usar, mas existe como diagnóstico lá no CIT-10, o nome urticária simplesmente é o resultado da reação, né, onde você tem os mastócitos que eles sofrem a degranulação, né, liberando histamina em decorrência de um fator alergênico ali, um fator que incomodou localmente, tá? É uma imunidade mediada pelos mastócitos e uma imunidade inespecífica, tá? É uma reação inespecífica, diferente da segunda lesão, que é a eczema, dermatite eczematose, onde você tem células de memória, você tem linfócitos que tiveram os antígenos apresentados pelas células de Langerhans e eles têm células efetoras de memória prontas para quando você tem um novo contato com essa substância alérgica. Qual é a diferença entre as duas principais? A maior parte das urticárias são efêmeras, né? Alguns até, se não socorridos, vão ser a parte causal, às vezes até um banho frio, né? Vai fazer a vasoconstricção, vai melhorar ali aquele quadro clínico do paciente. Tá? A dermatite eczematose, ao contrário, você já tem lesão ali na epiderme com aparecimento de vesículas. Na urticária, a gente tem 4, digamos assim, principais achados ali, microscópicos. Né? Você vai ter a epiderme normal, você não tem comprometimento da epiderme. Na derme, você vai ter vasos linfáticos dilatados. Você vai ter edema, e esse edema é representado pelo espaço vazio entre as fibras colágenas, que a gente vai ver mais adiante. O infiltrado inflamatório crônico superficial, né, nos vasos superficiais. E o último é qual, Deus? Não, só já falei dos 4, né? Já falei dos 4. Epiderme, vasos dilatados, edema e infiltrado inflamatório leve, tá? Fatores sensibilizantes, né? Mediadores vasoativos. Os mastócitos podem ser óleo, alimento, droga, veneno de inseto, né? Ou seja, picado de inseto, qualquer tipo de medicamento, pólen ou
fuligio, ácaro. E nos alimentos cabe aqui a gente até destacar ou algumas substâncias que você pode ter mudado na sua vida diária, tipo você usar um tipo de amaciante, muda do tipo de amaciante, então você bota aquela roupa que foi lavada com amaciante, você toca na pele, começa a sentir a urticária. Tá? E nos alimentos a gente destaca muito importante, que é aquele amarelo tratrazina, tendo aqueles corantes aí, daquele suquinho tambico, aquelas coisas ali, dá uma alergia doida, viu? Você deu com a criança ali, a pessoa ficar vermelha, pode perceber que foi do amarelo tratrazina. Então, uma lesão geralmente simples, né? Você tem placas avermelhadas elevadas, né? Ou seja, pelo edema, pela vasodilatação, e pruriginose pela presença da estamina aí nessas regiões, tá? Aqui na imagem microscópica, epiderme de aspecto habitual, normal, vasos superficiais aqui com discreto infiltrado inflamatório crônico, tá? E o afastamento dessas fibras colágenas com esse espaço aqui vazio, né? Representando o edema dérmico. Tá? A dilatação dos vasos a gente não vê nessa imagem. Dermatite eczematosa, mais comum é induzida por antídoto de contato, muito bem descrita e estudada com a era venenosa, né? Com uma planta lá que estava muita reação desse tipo nas pessoas. Tem a mediação com células de Langerhans que vão detectar esse antígeno lá na superfície e vão apresentar o linfócito e vão fazer com que esses linfócitos se tornem células de memória. Né? Na reexposição, essas células migram para esses sítios antigênicos, carreando, liberando citocinas e chamando células inflamatórias que são características do eczema. O eczema é caracterizado por lesões avermelhadas, pápulas vesiculares exudativas, encrostas e, quando persistentes, formam placas escamosas. Microscopicamente, a gente tem a espongiose, que é o edema entre células entre queratinócitos, e esse acúmulo progressivo desse edema, desse líquido entre os queratinócitos, faz com que os dermossomos se rompam e chegue à formação de vesículas intraepidérmicas. Então aqui a gente tem uma vesículazinha intraepidérmica, tá? Pela ruptura por causa do edema entre os queratinócitos. Tá? O edema é muito forte, já no outro espectro, né, da lesão, a lesão mais grave, mais agressiva, inclusive potencialmente fatal, quando se tratar da síndrome de Johnson, que é a síndrome sistêmica febril. Então, é um distúrbio comum em autolimitado, associado a alguns tipos de infecção, como essas citadas aí, a doenças malignas, a doenças do colágeno e a drogas ou medicações. Os 4 casos que eu tive a oportunidade de ver, né, nessa minha vida médica, né, empresário formado, todos os 4 eram pacientes que fizeram após uso de bezetacina, né? Desenvolveram edema multiforme. Quando eu fazia faculdade, existia um terror em cima da bezetacina. Bezetacina, reação alérgica, vai matar. Eu já vi a pessoa parar com reação alérgica de pirona, que na verdade pegou num frasco, na técnica enfermática, pegou num frasco de pirona, entendeu? Tocou no líquido, na pele ela fez edema de glória, precisou ser entubado, mas eu nunca vi pessoa fazer reação alérgica, anafilaxia, reação grave a bezetacil. E olha que eu já apliquei bezetacil a cuidar do povo aí. Plantou de clínica médica de uns 20 pacientes, a cada 20 pacientes, 1 ou 2 mete um bezetacil lá dentro. E o pessoal falava, tem que fazer o teste da bezetacil, tem que ligar no olho, tem que pegar um pouquinho, colocar na pele e tal, não sei o quê. A gente sabe que a reação alérgica, a sensibilidade que a pessoa pode ter ao teste é o mesmo que você pode ter na medicação toda. Então, não existe esse negócio de fazer teste alérgico à bezetacil. Inclusive, hoje em dia está caindo meio em desuso, né? O pessoal não pergunta mais não, mas há 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente dizia que ia fazer uma bezetacil, todo mundo perguntava, vai fazer o teste não, vai fazer o teste não, não sei o que, não sei o que mais, aí a gente tem que explicar, olha, meu risco, né? A única coisa importante é que a primeira vez que você vai usar a medicação, tem que ser meio hospitalar. Por quê? Porque se for necessário você intervir, usar um corticoide, uma adrenalina para cortar essa reação, essa anafilaxia, você já está com o paciente pronto para fazer do ambiente hospitalar, você tem mais chance de salvar ele. Tá bom?
Mas lembrando bem, a penicilina, para mim, é o grande vilão aqui do edema muito forte, tá? Pelo menos na minha pequena casuística pessoal. Lesões muito formes, pode ser apresentado por macros, pápulas, vesículas e bolhas. Uma das características que pode ser apresentada em forma é a lesão em alvo, quando você tem uma mácula, uma pápula avermelhada, e a região clara central, seja por uma área de erosão ou seja por uma vesícula ao centro, formando verdadeiramente um alvo. Stevens-Johnson, que é a síndrome de Stevens-Johnson, é a forma mais grave, que é uma forma febril, extensa e sintomática da doença que acomete lábios e mucosas, podendo atingir inclusive conjuntiva, uretra, áreas genitais e perianais. Caracterizada por erosões hemorrágicas, inclusive indicando muitas vezes o paciente ficar internado para fazer hidratação, fazer correção de distúrbios eletrolíticos, né, que possam ocorrer devido à desidratação que esse paciente pode sofrer, além de muitas vezes ser necessário usar algum tipo de antibiótico para evitar infecções, justamente porque muitas vezes ele vai perder grandes áreas, né, extensas áreas de epiderme, fazendo inclusive um quadro semelhante ou perto de um grande queimado. Tá? Então, a maior parte das vezes o paciente vai ter que ser internado em área de isolamento, evitando contato com outros pacientes e até o mínimo possível com os profissionais que vão fazer o manejo do paciente para evitar que ele carregue ali, leve uma infecção para esse paciente e que ele evolua com uma infecção grave e morte. Para vocês que são feras aí na semiologia, né? Pagaram aí a cabeça, estão pagando aí esse ano. A lesão em alvo, do edema multiforme, que é essa representada aí, ela também é comum a outra doença. Qual é a outra doença que aparece essas lesões em alvo aí? Professor, qual que é o sistema que parece? Não, é mesmo. Está relacionado. Tá doença que infecta contagiosa. Sífilis secundária, também pode ser lesão. Uma vez eu passei por uma saia justa danada, porque o paciente mostrou para mim esse tipo de lesão, eu classifiquei como sífilis, né? Secundária, solicitei um VDRL, mas antes de sair o VDRL, já meti para dentro a bezetacil 2.400.000 unidades, né, do tratamento da sífilis. Aí depois, quando o cara aplicou, né, depois aí, às vezes vocês vão ter isso, né, você está sonhando no meio da noite e você lembra de diagnóstico. É sério mesmo, às vezes acontece, você acorda para meu Deus do céu, será que aquele lembra de Stevens-Johnson? Aí eu disse, pô, então matei o paciente, se eu fiz bezetacil e o fator que desencadeou foi a bezetacil, aí graças a Deus no outro dia eu liguei para a pessoa que tinha me apresentado tal quadro, aí o paciente está bem, está ótimo, doutor, melhorou foi muito. E se o VDR saiu, era positivo mesmo, né, assim. Mas depois daquele susto, né, eu não consegui dormir mais o resto da noite, mas acontece, às vezes de ontem para hoje eu sonhei com beach tênis, sua menina estava jogando beach tênis, disputando uma quadra ali, meu menino faz, né? Disputando uma quadra ali no shopping, né? Eu entrei, quando fui pegar a raquete, só tinha uma quadra ocupada, quando fui pegar a raquete, quando eu não tinha mais nenhuma. Não sei de onde saiu o pessoal, debaixo da terra, assim, ficou ocupado. Então, diferente daquela urticária que a gente viu lá, onde a epiderme estava normal, aqui a gente tem a formação de vesículas e bolhas, ou seja, tem a ruptura desses dermossomos, esse edema na epiderme, tá? E aí a infiltrado inflamatório, inclusive com áreas de erosão, teve a perda total da epiderme aqui nessa região, tá? Nos casos mais graves, que a gente classifica, como chama de Stevens-Johnson, você pode ter comprometimento, inclusive, das mucosas. Os casos que eu tive a oportunidade de ver, os dois primeiros, foi em ambiente hospitalar, que eu estava internado ainda, e eram casos semelhantes a esse. O paciente, inclusive, ele tem esse mesmo aspecto nas vias respiratórias e aparelho digestivo. Então, muitas vezes, além do quadro de hidratação, distúrbio eletrolítico, dor, né, incômodo que essas lesões podem trazer, o cara muitas vezes tem dificuldade também de deglutir. Muitas vezes, piorando o quadro de infecção e desidratação desses pacientes.
O cara só consegue, às vezes, um canulinho, e os caras mais graves até tem que botar sonda para o paciente poder se alimentar, tá? Psoríase é uma lesão extremamente comum, comprometendo até 1 a 2% da população norte-americana, né? Nossa literatura, infelizmente, é toda norte-americana, o Robbins é de lá. Então, a dermatite inflamatória crônica pode ser branda ou surgir produzir graves deformidades, associado a artrite, miopatia, enteropatia, desarticulação espondílica e até mesmo a síndrome da imunodeficiência adquirida. Áreas principalmente afetadas por vezes por cabeludo, áreas lombosacrais, prega, interglútea e ainda na glândula do pênis, lembrando couro cabeludo, região retroesternal retroauricular extremamente afetada, tá? E regiões onde também você tem um certo atrito trauma, que é a região dos cotovelos e joelhos. Inicialmente lesões eruptivas, incluindo pequenas pusturas e eritema, lesões crônicas constituídas por edemas circundadas por escamas branco-prateadas, microscopicamente, espessamento epidérmico acentuado com a cantose, com alongamento regular das fibras interpapilares. Sempre lembrar, psoríase, apresentação histológica clássica. Macroscopicamente, ou seja, fisicamente, você vai ter aquelas placas hiperemiadas, né, com as bordas elevadas e a descamação presente, aquela descamação branco-acinzentada. Carla, se você não quiser nunca mais esquecer isso daqui, você fala lá na casa de Daniel, peço que mostrar assim atrás da orelha dele, tá? Cheio de psoríase. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, não vai esquecer mais nunca, tá? Então, você vê na lesão, você nunca mais vai esquecer. E microscopicamente, pode ter robustez suficiente para você afirmar com psoríase quando você tem a cantose, ou seja, você tem hiperplasia das células escamosas fazendo esse alongamento, você tem um infiltrado inflamatório crônico em faixa, ali da derme superficial, você tem a hiperparaqueratose, ou seja, o aumento ali da camada córnea, né, camada superficial, e você também pode ter os chamados microabscessos de muro, né, que são microabscessos de células inflamatórias intraepidérmicas, né? Quando você não tem todos esses achados e você tem uma parte deles e não te foram fornecidos dados clínicos suficientes para afirmar a psoríase, você pode escrever como uma dermatite psoriasiforme, tá? Ou seja, tem muitas características da psoríase, mas a robustez para fechar o diagnóstico de psoríase vai depender dos achados, da associação com achados clínicos. Então você tem aquelas manchas avermelhadas ou placas elevadas associadas a essas áreas branco prateadas, branco acinzentadas, escamativas, bem características da psoríase. Aqui a gente tem esse aspecto da acantose da psoríase, eles chamam de aspecto em clava, em estalactite, em pente, em tubo de ensaio, tá? Mas a verdade é isso aqui, é muita imaginação para achar que isso aí parece um pente, né? Você tem esses alongamentos, né? Regulares, né? Ocasionalmente confusão distal. Isso aqui era um e o outro aqui se fundiram distalmente. Então, se você tiver muito boa vontade aqui, você pode achar um aspecto em pente aí nessa região. Mas pode se chamar também de aspecto em clavo, estalactite, tubo de ensaio, tá? Aqui a gente tem o infiltrado inflamatório de moderado acentuado, crônico, né? Constituído na maior parte por linfócitos. E aqui a gente tem hiperqueratose descamativa, você vê que as placas não estão bem compactas, né? Estão descamando aqui. E aqui você tem uma área específica que é a área de microabscesso. Você sabe que a paraqueratose foi feita em núcleo aqui, presente ainda na camada córnea, não era para ter, além do aumento do número de camadas, tá? E aqui os chamados microabscessos de muro, que são microabscessos e células inflamatórias aí na epiderme. A dermatite seborreica, uma dermatose inflamatória crônica que envolve a área de alta densidade de glândulas sebáceas. Por que a gente tem muito glândulas sebáceas? Região frontal, labela, nasal e malar, além do couro cabeludo, mas não se sabe nem por que o couro cabeludo é meio que não, esse daqui, o couro cabeludo também está presente.
mais adiante a gente vai ver que o couro cabeludo é poupado mesmo, apesar de acontecer em áreas com muita concentração seborreica. A dermatose inflamatória crônica, que envolve área de alta densidade de glândulas sebáceas, como couro cabeludo, região frontal, anal auditivo externo e região retroauricular, pregas nasolabiais, além da área pré-external. Etiologia desconhecida, microscopicamente, primeiro você tem uma dermatite espongiótica, ou seja, com edema entre as células queratinosas, e depois uma dermatite acantótica, né? Você vai ter acantose com aquele achado de psoríasiforme. É a apresentação, dermatite seborreica, região frontal do couro cabeludo, líquen plano, placas e pápulas poligonais planas, ruginosas e púrpuras, dentro de filtrado inflamatório linfocítico contínuo ao longo da junção dermo-epidérmica, a chamada dermatite interface, e a patogenia é desconhecida. Pênfilo, a gente tem três principais tipos que podem ser abordados e cobrados em prova: o bolhoso, o vulgar e o foliáceo. Tá? Lembrar desses três. A gente tem uma formação de uma bolha, ela pode ser intraepidérmica, subcórnea ou suprabasal, dependendo do tipo de pênfilo, ou no pênfilo bolhoso, que ela pode ser na interface dermo-epidérmica, né? Ela pode ser infraepidérmica, né? Separada da epidérmica da derma. Então, às vezes, se existe dúvida quanto à classificação do tipo de pênfilo e o potencial, digamos, de letalidade dele, a gente vai ter que usar a biópsia para fazer o tratamento adequado, descobrir em que localização está a bolha, para a gente muitas vezes fazer diagnóstico diferencial entre eles. Então, a doença bolhosa causa natural de anticorpos que destroem, atacam essas junções entre os queratinócitos, que são os dermossomos. Tá? Então, ele destruindo esses dermossomos, eles vão fazer a separação dessas estruturas. O perfil bolhoso, bolhas subepidermicas, não acantolitas, associadas a infiltrado linfocito superficial perivascular denso, com um número variável de eosinófilos, raros neutrófilos, edema dermo superficial, com vascularização da camada basal. Apresentação clínica, lesões inflamatórias, bolhosas. A apresentação histológica, você tem aqui a epiderme, a separação da epiderme, com destruição aqui desses dermossomos que ligam a epiderme à derme. A apresentação pode ser mais exuberante, como esses casos aí. Inclusive tem uma apresentação que é bem regional, da região amazônica aí do Brasil, Venezuela, Peru, que é um tipo de pênfilo que é chamado de fogo selvagem. Pênfilo foliáceo, aqui você tem uma apresentação, você tem uma bolha de surgimento epidérmica, né? Os anticorpos destruíram aqui os dermossomos entre os queratinócitos. Tanto que você vê aqui essa bolha se formando, ainda com epiderme aqui, na parte superior e na parte inferior. Essa bolha poderia ser subcórnea, onde você estaria formando a bolha bem aqui na parte mais superficial, como ela também poderia ser suprabasal, onde você teria um único alinhamento de células basais ali na parte inferior, que a literatura chama de aspecto em lápide de cemitério, como se fosse uma lápidezinha, tudo alinhado. Dermatite epidermiforme, outra lesão aí, por só do nome, com o tempo, pelas semelhanças que as lesões têm macroscopicamente com lesões hepáticas, apesar de não ter nenhuma relação com o herpes em si. A associação da dermatite epidermiforme é feita mais e muito intimamente com a enteropatia sensível ao glúten, ou seja, com a doença celíaca. Tanto que, para tratamento, né, da dermatite epidermiforme, mesmo que você não tenha um diagnóstico firmado, você pode, com teste terapêutico, fazer a suspensão da dieta do glúten. E aí, você suspendendo a dieta do glúten, você vai ter, em poucos dias e semanas, a melhora do quadro da dermatite epidermiforme. Doença rara, caracterizada por urticária, com vesículas agrupadas, que depois evolui para erosões e prófilos. Associada à doença celíaca, a gente ia responder a retirada do glúten. Aqui tem esse carequinha aqui, essas lesões epidermiformes,
como se fossem lesões da época, aquelas pequenas erosões, e depois vão se formar pequenas crostas. Outra doença que eu tive a oportunidade de ver apenas uma vez na minha vida, que foi uma gestante, na época que eu trabalhava no Semeton. Já foi aqui em Rondônia. Tem esses microabscessos, né? Papilares, na dentro papilar. E a gente termina aqui, a não ser que vocês queiram ver a parte 4 da pele. Vai ser uma dessa. A gente vai ter 1000 dias, né? Não quero fazer logo a revisão agora, não, para depois assistir. Bora! Tá? Eu vou fazer só uma ligação aqui para o ML, porque o ML geralmente não é coisa boa. 5 minutinhos aí para assistir, tomarem sua água. Não precisa estar, não. Eu já tentar dar uma sua revisão. 10 minutinhos, tá? Uma hora depois.